Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, a palavra Êxodo significa saída, assim como Gênesis, Bereshit, no hebraico significa início, princípio, Êxodo significa saída. Do que se trata o livro? O livro fala da saída do povo hebreu da terra do Egito. Lembrando que no Gênesis 15, Deus havia dito para Abraão que a descendência dele seria escrava por 400 anos numa terra estrangeira. Então, isso se cumpre através de José. O povo vai para a terra do Egito por causa da fome e aquele faraó que gostava de José, que gostava da família de José, morre e chega um outro faraó e esse faraó ele vai oprimir o povo de Deus. Então, esse livro é um livro com muitas tipologias. Lembrando que tipologias são desenhos, figuras, projeto do que iria acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, a palavra Êxodo, qual é a tipologia dela? Assim como o povo sofreu nas mãos do faraó na terra do Egito, também o homem sofre nas mãos do inimigo, que é representado por faraó, na opressão maligna desse faraó no sistema mundano que é o Egito. Então, a tipologia aqui é que quando o homem se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é liberto da opressão no Egito, né, com o faraó desse século que é Satanás. Então o livro ele vai trazer muitas tipologias, vai mostrar que esse povo, quando vai viver nessa terra, o governo desse povo é teocrático, ou seja, Deus é o governo direto desse povo, e como o governo deles, todo governo tem leis, tem diretrizes, então Deus vai estabelecer quais são as leis desse povo, quais são as leis de Deus para esse povo, que são os 10 mandamentos. Então, esse livro é um livro com muitas tipologias. Moisés é uma tipologia, Moisés é um tipo de Cristo, né? E vai aparecer tipologias no deserto, e é um livro muito maravilhoso para a gente entender o que é essa opressão que a humanidade vive e a necessidade do libertador, que lá seria Moisés e para a humanidade é Jesus. Então vamos para o capítulo 1. Êxodo capítulo 1 vai mostrar as pessoas que chegaram na terra do Egito, que foram aproximadamente 70 pessoas, e esse número cresceu muito e saiu da terra do Egito aproximadamente 600 mil pessoas. Nós vamos ver mais na frente. 600 mil fora crianças e mulheres. Então aqui já tem aproximadamente 2 milhões de pessoas. E o faraó vê esse povo crescer, se multiplicar, como Deus havia dito que esse povo se multiplicaria. Esse povo se multiplicou e faraó teme, esse novo faraó teme que esse povo se rebele contra o reino dele, porque ele viu a força desse povo hebreu. E fazendo aqui uma aplicação, uma tipologia aqui, é que o faraó de hoje, que é o inimigo do povo de Deus, continua com o mesmo medo. A igreja sempre foi uma ameaça para o sistema maligno do faraó. Hoje, nós estamos vendo isso nessa guerra ideológica, que o motivo da guerra é porque a igreja ela não se curva aos ditames, às leis, à constituição do faraó, né, que é Satanás. Por exemplo, legalização de aborto, a igreja é contra, a ideologia de gênero, a igreja é contra a legalização da maconha. Então, o povo de Deus sempre representou uma ameaça para esse sistema maligno. E aí, qual que foi a ideia do faraó? Nós precisamos enfraquecer esse povo. Como que ele vai enfraquecer? Então, primeira tentativa é de aumentar a carga de serviço, fazer esse povo que comia, que tinha pouca refeição, trabalhar muito para fadigá-los, para tirar a força desse povo. E segundo, é matando os bebês do sexo masculino. Ele chama as parteiras e diz: olha, se nascer mulher, deixa viver. Então, o que Faraó queria era uma geração que não reproduzisse, né? Uma geração que tivesse mais mulheres e não tivesse homens. Então, uma geração que não tem pares heterossexuais, ela não reproduz, ela não cresce. Então, aqui, né, dentro da teologia, no mundo espiritual, o primeiro enunciado
desses ativismos que são contra a família conservadora, tradicional, judaica, que é um homem e uma mulher que juntos reproduzem e fortalecem uma sociedade. E também aqui um primeiro enunciado de uma aplicação espiritual sobre o feminismo, que é contra a masculinidade. E as parteiras, então, temem a Deus e elas não obedecem, né, o faraó, e porque elas não obedecem, elas deixam os meninos viverem, Deus, no versículo 21, ele abençoa, retribui essas parteiras porque elas temeram a Deus, e por causa disso, como elas temeram a Deus, Deus deu para elas bênção na família, elas constituíram famílias. E o faraó então tem uma terceira tentativa, que foi jogar os bebês, né, os meninos bebês, no rio Nilo, mas ainda continua com a ideia de deixar as mulheres viver. Êxodo, capítulo 2. Vai agora começar a história do personagem que é a pessoa mais importante na formação desse povo, na formação da lei, que é Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo, e Moisés é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Como foi o nascimento dele? A mãe dele esconde ele quando ele nasce para que o rei não o jogue no rio Nilo, e depois que ele já estava ali com 3 meses, né, já chorando forte, ela não conseguia mais escondê-lo, e com medo que Faraó mandasse matá-lo, ela então prepara um cestinho, né, e betuma ele por dentro, e ela coloca ele no rio Nilo, já acreditando, né, que ele seria salvo por alguém. A irmãzinha dele vai acompanhando o cesto, e a filha do faraó, né, dentro de toda uma programação na presciência de Deus, Deus já estava ali cuidando desse bebê, porque na soberania de Deus, Joquebede, que é a mãe desse bebê, ela já estava ali gerando e cuidando, preservando com vida o libertador. E aqui uma tipologia fortíssima é que quando Jesus nasce, também houve um complô, um decreto do rei Herodes para matar todos os bebês meninos de 2 anos para baixo. Então, a tipologia se cumpre também em Jesus. E aí, quando o bebezinho, né, vai descendo o rio Nilo abaixo, Deus já havia na sua soberania preparado a filha do faraó. Ela encontra Moisés, né, ele ainda não chama Moisés, ela que vai dar esse nome, porque o nome ele era muito significativo com a história da criança. Então ela vai chamá-lo de Moisés, que significa tirado das águas. E ela vai cuidar desse bebê. Então Moisés, ele tem 3 etapas na história da sua vida. Ele morre com 120 anos, então 120 dividido por 3 períodos. Então ele vai viver 3 períodos de 40 anos de uma forma muito definida, e isso nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Então vai ter tudo definido. Os primeiros 40 anos dele é quando ele é adotado, né, e ele é levado para a terra do Egito para ser cuidado pela filha de Faraó. Então ele vai nesses primeiros 40 anos viver na terra do Egito, e nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 11, como foi esse primeiro processo, que já era um investimento de Deus, porque Moisés precisaria aprender a ler, a escrever, para que depois ele fosse esse instrumento de Deus para escrever o Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, registrar os acontecimentos no deserto, registrar os 10 mandamentos. Então, propositalmente, os 40 primeiros anos de Moisés foi para crescer intelectualmente. Segunda parte dos 40 anos, ele cresce espiritualmente quando Deus o leva para o deserto, e só então, seus últimos 40 anos, que é a terceira etapa de sua vida, é que ele vai cuidar do povo de Deus, que ele será o pastor desse povo, o líder desse povo. Então tem um episódio aí de quando Moisés está saindo, né, do Egito, e ele encontra um egípcio que está oprimindo um de seus irmãos, e ele no descontrole ele acaba ferindo e matando esse egípcio. Ele foge para a terra de Midian, e lá ele vai conhecer a sua esposa, a Zípora, né, e ele vai se casar com a Zípora, e lá
O sogro dele é sacerdote e ali ele vai ter uma experiência com Deus. Êxodo capítulo 3 é um dos capítulos mais lindos do livro do Êxodo, porque vai mostrar aquele momento que Moisés conhece Deus de maneira face a face. É a primeira vez que Moisés vai ouvir a voz de Deus, que Moisés vai falar com Deus. Então aqui nós já estamos na sua segunda etapa de vida, que é o crescimento espiritual. Então vamos lá. Primeira parte dos seus 40 anos, ele cresce intelectualmente, aprendendo a cultura e a ciência do Egito. Agora ele já está com mais ou menos 40 anos de idade e ele vai crescer espiritualmente. Ele está apacentando as ovelhas do sogro dele e de repente ele tem uma visão fantástica, que é uma árvore, né, que era uma sarça de deserto. Ela estava em chamas, mas a chama não consumia as folhagens dela. Então ele aproximou para ver, porque era algo milagroso, como que uma árvore está pegando fogo e ela não se consome. E aí, quando ele se aproxima da árvore, ele escuta uma voz que sai de dentro da arca, né, chamando ele pelo nome, Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. E a voz diz para ele, ó, não te chegues para cá, porque a terra que você está pisando é uma terra santa, né? Era um monte Sinai. E Deus diz para ele, olha, eu sou o Deus do teu pai. Então Deus vai se apresentar para ele, quem sou eu? Que voz é essa que você está ouvindo aqui no meio desse fogo, nessa representatividade do fogo? Quem sou eu? Eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, seus avós, e eu preciso falar com você. E o que é que Deus vai falar com Moisés? Ele diz, olha, eu ouvi as aflições do povo, os clamores, o meu povo está chorando, o meu povo está gemendo, meu povo está sofrendo na terra do Egito e eu desci para livrá-lo. A expressão desci aqui é Deus dizendo, eu vou intervir, né? Eu vou agir por meio da sua vida para trazer livramento para esse povo. Aí Moisés começa a conversar com Deus e ele fala assim, oh, mas eu não sei falar, né? Moisés, ele diz aí que ele tem língua pesada, talvez uma dificuldade na fala, talvez uma gagueira, e Deus diz para ele, não, eu serei com você, eu vou usar o seu irmão, né, o Arão, e o Arão vai ser o seu porta-voz, o Arão vai falar no seu lugar. E aí Moisés faz um questionamento lindo, que é uma das maiores revelações que Deus faz para ele aqui, é que ele pergunta, mas quando eu for ao faraó, pedir para o faraó que libere o povo sair da terra do Egito, o faraó vai me perguntar, qual Deus te enviou? Por que essa pergunta? Porque o Egito tinha muitos deuses, deuses pagãos, deuses criados pela mente humana, né? Porque Deus é o único Deus criador, sustentador de todas as coisas. Então Deus dá para Moisés um nome, porque havia o Deus do Sol, o Deus Lua, o Nilo era um Deus, né? A noite era um Deus, tudo no Egito era Deus, né? A vaca era Deus, e aí ele diz, qual é o seu nome? E Deus diz para ele assim, Moisés, o meu nome é Eu Sou. Então, o Eu Sou aqui é uma expressão no verbo hebraico, é o verbo ser não conjugado, ou seja, eu simplesmente sou. Esse verbo ser não conjugado é tanto ele pode ser conjugado no passado quanto no futuro. Ou seja, Deus está se apresentando como um ser atemporal e eterno. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Eu sou aquele que não há nenhuma variação. Eu sou aquele imutável. Então Deus apresenta o seu nome como o Deus eterno. Isso quer dizer esse verbo no hebraico. E aí Deus então se apresenta para ele e dá essa ordem para ele ir para a terra do Egito, para ele falar com o faraó que autorize o povo sair da terra do Egito para adorar a Deus na terra de Canaã. Êxodo 4, Deus havia dito para Moisés que Moisés seria esse libertador. Imagina o povo clamando, o povo esperando a promessa. Deus já havia dito no Gênesis 15 para Abraão que a descendência seria escrava, mas que depois a quarta geração sairia da terra do Egito
e iriam para a terra de Canaã. Então agora imagina Deus falando isso para Moisés: olha, você é a pessoa que eu escolhi para cumprir essa missão. Você é a pessoa que vai na terra do Egito tirar o povo escravo de lá e levar esse povo para a terra de Canaã. Então Moisés teme, né, como todo ser humano, ele teme porque a missão é de grande responsabilidade. Como é que ele iria falar para o faraó, falar para o povo e dizer, olha, Deus me apareceu e falou para eu tirar o povo daqui. Então ele precisava de uma prova, ele faz uma prova com Deus, Deus então dá para ele 2 sinais, né, que é o cajado dele virando uma serpente e a mão dele ficando leprosa e depois sendo curada. Então Deus dá para ele essas provas de que Deus estava mesmo falando com ele, que não era uma coisa da cabeça dele, que realmente ele era o escolhido e ele tinha 2 sinais para apresentar para o povo. E Moisés então despede do sogro, né, e vai em direção à terra do Egito para cumprir a sua missão. No caminho tem uma situação, um episódio, né, que Deus quer matar Moisés, né, não tem detalhes da causa e nem da forma como foi, mas tudo indica que Moisés fica doente para morrer e Zípora então tem uma iniciativa de fazer a circuncisão no filho. O que é a circuncisão? Circuncisão é aquela prova que o ser humano está aceitando uma aliança com Deus, que na tipologia é o batismo no Novo Testamento. Quando o ser humano se batiza, ele está mostrando para Deus que ele aceita essa nova vida em Deus, essa purificação dos seus pecados e uma nova vida com Deus. Então, Moisés se recupera e eles vão, e no caminho, Deus já havia falado com Arão, para Arão ir encontrar com ele, eles se encontram, depois de muitos anos, né, sem se verem, eles se encontram, e lembrando que aqui Moisés já está na sua segunda etapa de vida, que é o período do seu crescimento espiritual, quando ele vai ter experiências com Deus, experiências no deserto, e experiências com o povo de Deus sofrendo na terra do Egito, né? E quando ele chega e fala para o povo fica muito alegre, o povo crê, porque havia essa promessa. Então, Joquebede, quando engravida, ela não engravida de um bebê qualquer, ela se engravida daquele que seria o libertador de Israel. Êxodo 5. Moisés e Arão, então, cumprem a ordem de Deus, que era ir ao faraó e pedir autorização para que esse povo, que eram seus escravos, né, saíssem da terra do Egito para ir adorar a Deus numa terra separada do Egito. E Faraó, então, não autoriza, né? Pelo contrário, ele diz: eu nem conheço esse Senhor de vocês e não vou autorizar. Então, ele ainda acusa Moisés de estar distraindo o povo com a fé. Ah, esse povo não está trabalhando, você fica aí ludibriando o povo com essa fé nesse Deus e está distraindo o povo. Então, o que ele faz? Ele dá ordem para os capatazes para dar mais serviço para o povo, né? Acusa eles de estarem ociosos, é por isso que vocês estão pensando em Deus. E aí a Faraó então dá ordem que dobrem o serviço, se agrave mais o serviço, não fornecer palha para eles fazerem os tijolos, né? Que os tijolos eram feitos assim, amassava-se o barro junto com a palha, depois deixava secar, né? Cortava e deixava secar. E aí ele diz não dá palha, e o povo debaixo de açoites, né? E, e assim, a história de Israel fica muito mais dolorosa, muito mais penosa depois do pedido. Então, algumas aplicações aqui. Primeiro é que esse faraó, que hoje é representado, né, simboliza Satanás, né, e todos aqueles que se opõem a Deus, que se opõem a Cristo, eles continuam achando, como diz Karl Marx, a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é só um escape, é só um refúgio daqueles que estão tristes, ou pessoas que vivem sonhando, né, com o paraíso e tal. Continua o mesmo espírito desse anticristo que já operava aí através do faraó, continua operando hoje, né? Criticam a igreja, criticam o cristianismo,
E aqui então é só uma aplicação. Uma outra aplicação é que quando está muito perto da nossa vitória, né, as situações elas costumam se agravar para que o milagre de Deus seja ainda maior. E é uma aplicação que nós tiramos aqui porque a nossa vida cristã ela é muito representada pelo povo de Israel. Então, quando nós achamos que a coisa realmente está se complicando muito, normalmente é porque está muito perto do milagre. Êxodo 6, quando Moisés ouve a resposta negativa do faraó e vê que a opressão aumenta, ele questiona com Deus, né? E Deus então reforça a promessa para Moisés. Diz: Moisés, olha, eu falei com você e eu falei com você de uma maneira única. É um dos versículos mais lindos do livro do Êxodo sobre a pessoa de Moisés e o privilégio de Moisés. Deus diz para Moisés: olha, com os vossos pais, que é Abraão, Isaque, Jacó, eu não me apresentei como eu me apresentei para você. Para você, eu me apresentei como o meu nome. Ou seja, o nosso Deus tem um nome. E ele diz: eu não revelei o meu nome para Abraão, para Isaque, para Jacó. Mas para você, eu deixei o meu nome se tornar conhecido, que é um nome impronunciável, que é o verbo ser, né? Eu sou. É um tetragrama, que é YHWH, é o nome impronunciável de Deus, que é o verbo ser, né? Que eu já falei no capítulo anterior. Então Deus diz para Moisés: eu revelei a você com o meu nome próprio. Isso é um privilégio. E também uma declaração, Moisés, de que eu vou manter aquilo que eu cumpri. Eu prometi, eu vou tirar o meu povo e vou levá-los para Canaã, e você é a pessoa que eu escolhi para isso. E Moisés então fala para Deus, né, novamente, que ele não sabe se expressar bem, e Deus dá de novo para Moisés uma palavra de ânimo. Uma aplicação que fazemos aqui é quando Deus nos chama para uma missão, vem o sentimento da incapacidade, né, do medo, da responsabilidade, e, e isso mostra dependência de Deus, né? Moisés, ele reconhece o seu lugar e reconhece o lugar de Deus. O ser humano hoje tem se nivelado muito a Deus, mas nós somos limitados, nós somos pecadores e Deus é soberano, Deus é santo. Então, entender o lugar de Deus com relação ao ser humano foi uma característica brilhante em Moisés. Ele sabe quem é Deus, mas reconhece também quem ele é. Êxodo capítulo 7, Deus continua conversando com Moisés e Deus mostra para Moisés que ele tem um plano e que ele vai executar esse plano, que é tirar o povo da terra do Egito para Canaã, e que independente do que Faraó fizer ou não, ele vai executar o plano, ou seja, ele está mostrando que ele é Deus, que ele é soberano e que ele está enviando Moisés como um Deus, como boca de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer, que é executar um juízo sobre Faraó e o Egito e liberar o povo para a terra de Canaã. Uma grande tipologia que é o que em breve vai acontecer. Deus vai tirar a igreja da terra e Deus vai tratar com Faraó, né, que é Satanás, e com todos os seus seguidores. Então, a igreja vai ser tirada da terra para a nossa Canaã celestial, que é o céu, e Deus vai tratar o seu juízo, que é o Apocalipse, Deus vai tratar com essa terra. E Faraó endurece o coração, propositalmente, Deus faz o coração dele se endurecer para que o Egito conhecesse quem era Deus, né? Através da resistência do faraó, os deuses do Egito foram tratados. Então aqui Deus tinha um plano e ele manteve o coração de Faraó resistente, ou seja, o Faraó não queria liberar, Faraó queria ser resistente, então Deus manteve, né, a decisão de Faraó para que cada vez que ele não autorizasse, a glória de Deus se manifestasse e os deuses do Egito ficassem envergonhados. Então, por exemplo, aqui, né, no sinal, quando ele dá o sinal
do cajado virar cobra, os magos vêm e faz a mesma coisa, só que a serpente de Moisés, né, que estava ali naquele sinal miraculoso, acaba devorando as outras. Então Deus quer mostrar que quem manda não são os deuses criados pela mente egípcia, que Faraó estava sendo enganado, que Deus de Moisés, o Deus criador, o Deus único, é que é o Deus verdadeiro. E aí, então, Deus diz para Moisés: olha, então eu vou partir para o meu plano de execução de juízo, que eu vou tratar com os deuses do Egito. E ele começa a tratar, primeiramente, com o rio Nilo, que era um ídolo, né, do Egito. O Egito se gabava do seu poderio por causa do Nilo, que era um rio muito fértil, né, que trazia fertilidade para a terra, que trazia vida para a terra. Então Deus começa a tratando com Deus Ap, que é esse Deus que não protegeria, né, que é o Deus do Nilo, que não conseguiu proteger o Nilo, que as águas do Nilo todas viraram sangue. Os peixes morreram e houve um odor desagradável durante 7 dias. E aí os egípcios tiveram que ficar cavando, procurando água para beber. Êxodo 8. Faraó continua com o coração endurecido e Deus então vai enviar a segunda praga, que é a praga das rãs. E Faraó, ele tem um falso arrependimento, né? Ele chama Moisés e diz: olha, pede Deus para tirar essas rãs que eu vou deixar o povo ir. E depois que as rãs se foram, ele não cumpre, continua com o coração endurecido. Deus manda a terceira praga, que são os piolhos. E o piolho para o Egito era considerado uma praga, era considerado uma maldição, né? E as mulheres egípcias cortavam seus cabelos rente, os homens raspavam as cabeças, porque eles tinham medo de serem atraídos o ódio dos deuses, a ira dos deuses, caso eles pegassem piolhos, né? Então era comum eles usarem perucas ao invés do cabelo natural. Depois Deus manda a quarta praga, que é a praga das moscas. E de novo, né, Faraó chama o povo e agora ele diz, no verso 25, olha, eu vou autorizar, mas adorem aqui mesmo nessa terra. Não precisam sair daqui para que vocês adorem. Ou se vocês quiserem sair, verso 28, não vá muito longe. Então aqui começa as propostas do faraó, que era tentar não cumprir o que Deus queria, oferecendo uma segunda proposta. Deus fala, eu quero isto, faraó faz uma contraproposta. Então aqui no mundo espiritual, a aplicação é que Faraó, né, Satanás, ele continua com a mesma estratégia. A vontade de Deus é que o homem o sirva, o obedeça, viva para Deus como seu Senhor, viva para Jesus como seu Senhor. E o Faraó continua com as mesmas contrapropostas. Eu posso servir a Deus, mas sem precisar abrir mão dos meus prazeres, sem precisar ir à igreja, sem precisar me santificar. Eu posso servir a Deus mesmo no Egito. Então, o Egito é símbolo do mundo ou do sistema mundano que é operado por Satanás. Então, ele continua fazendo a mesma contraproposta. Você não precisa sair do mundo para servir a Deus, sair do Egito para servir a Deus. Mas é importante lembrar que a ordem de Deus é que não poderia servi-lo no Egito, que é o símbolo hoje para nós do mundo, que é esse mundo governado pelos princípios de Satanás. Êxodo 9, a morte dos animais, né, que é uma peste, uma doença que veio sobre os animais. E interessante, no verso 6, diz que não houve morte no rebanho dos israelitas, nenhum animal morreu. Todo mundo lamentando, porque todos os animais, todo o gado na terra do Egito morreu, e no meio de Israel, nenhum animal morreu. E assim como em outras pragas, né, virão as próximas aí, a úlceras, a chuva de pedras,
No verso 26 diz: na terra de Gósen, ou seja, onde morava o povo de Deus, não havia chuva de pedras. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra como que no juízo de Deus sobre a terra, Deus sempre vai poupar aquele povo que se rende ao seu nome. Né? Salmista vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, quando um povo se rende a Deus, quando um povo serve a Deus, é temente a Deus, ainda que as nações vizinhas estejam sofrendo com, com as suas consequências, com o juízo de Deus, aquela nação é poupada, é abençoada. Né? Nós temos exemplo disso no Brasil. O Brasil, 87% é de cristãos, entre cristãos católicos e evangélicos. A religião predominante no Brasil é o cristianismo. Então, nós temos visto o nosso país, por exemplo, né, em destaque na mídia internacional. Declarações do Fundo Monetário Internacional mostrando o Brasil em projeção de crescimento. Nós chegamos a ficar de 20º, nós chegamos a ficar em 9º lugar na economia mundial. E isto porque a nação é temente a Deus. Tem aqueles que não temem, mas como a maioria da nação é temente a Deus, essa nação pode ser abençoada. E é isso que nós estamos agarrados, né? Em meio a tantos turbilhões no mundo inteiro, projeções de colapso econômico mundial. O FMI declarou que o único país que vai estar livre disso se continuar na mesma projeção é o Brasil. Então, nós estamos firmados nessas promessas. Imagina o egípcio olhando lá para a terra de Israel. A terra de Israel não está sofrendo com as pragas, não tem pedras caindo sobre as casas, não tem pedras caindo sobre as plantações, que era chuva de granizo, não tem animais morrendo, não tem trevas, né, na praga das trevas. Então mostra isso, que no juízo de Deus, aquela nação que teme ao Senhor, não existe um fatalismo escatológico para essa nação. Êxodo 10, a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos vieram devorando o que restou dessa chuva de pedras, né? Veio aquele enxame de gafanhotos, invadiu toda a terra do Egito. O faraó então chama Moisés e pergunta: quem é que vocês querem levar? Ele disse: nós queremos levar. Verso 9, nossos jovens, nossos velhos, nossos rebanhos, nosso gado, nós vamos levar tudo. E o faraó, de novo, com a contraproposta, verso 11, não, eu autorizo somente homens, deixem as mulheres e as crianças aqui. Fazendo uma aplicação, Faraó, que é hoje o símbolo de Satanás, continua com a mesma proposta. Deixem os filhos, né? Deixem os filhos serem livres, deixem eles escolherem o que querem, né? Estamos aqui falando de crianças. E a ordem de Deus é exatamente o contrário. A ordem de Deus é que Moisés falasse para os pais ensinarem a fé para os filhos, para que quando esses filhos crescessem não se desviassem dessa fé. E essa praga, então, depois vem em seguida a praga das trevas, né? Tudo escuro, tudo breu, o sol não apareceu. Isso também era Deus tratando com um ídolo, né? Um ídolo do Egito, que era o sol, que era cultuado por eles. E eles tinham medo da noite, de repente eles estão apavorados, talvez clamando ao Deus Sol, e o Deus Sol não aparece. E o povo do Egito sofrendo e o povo de Israel sob o cuidado de Deus. E ele reforça para Faraó que quando eles saírem, vai sair a família toda e vão levar os bens também. Ou seja, eu, minha família, todos nós vamos para Canaã, ninguém vai ficar para trás. Essa aplicação sobre salvação é maravilhosa.